Bem-vindos ao canal Conexão Bíblica. Não se esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar a espalhar a palavra de Deus. Tenha um bom vídeo. Apocalipse 13 versículos 16 e 17. E para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Quando lemos o livro do Apocalipse, vemos a marca da besta sendo mencionada, e que as pessoas adorarão a besta. E talvez você possa estar pensando que isso acontecerá da noite para o dia. Mas a verdade é que não acontecerá de repente. Não acontecerá de um dia para o outro. O espírito do anticristo já está em ação. O Deus deste mundo já está agindo, e é isso que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 4, versículo 4. O Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O livro de 1 João 4 versículo 3 também nos diz que todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, acerca do qual ouvistes que há de vir. E eis que já está no mundo. Se perguntarmos a qualquer pessoa hoje se, quando o anticristo vier com a marca da besta, ou quando chegar a hora da marca da besta, eles a receberão, a resposta que ouviremos da maioria das pessoas é não. Sabemos o que a marca significa, sabemos o que ela representa e sabemos de onde ela vem. Então, eu costumava me perguntar por que alguém aceitaria a marca, pois não faz sentido para mim. Por que alguém a aceitaria? Como o anticristo e o diabo planejariam recrutar pessoas para a sua marca? Qual abordagem eles usariam para fazer as pessoas aceitarem a marca? Existem duas maneiras principais pelas quais o diabo fará isso, e explicaremos as duas maneiras e como elas estão funcionando no mundo hoje. As duas principais maneiras são a decepção e a idolatria, que são os planos do diabo para fazer as pessoas aceitarem a marca da besta. Agora, como essas coisas estão se desenrolando hoje? Vamos olhar para a decepção, que é a primeira abordagem do diabo em qualquer ocasião. Há uma razão pela qual Jesus chamou o diabo de pai da mentira. Conhecemos as tecnologias e quem as inventou. Satanás inventou mentiras e enganos. João 8 versículo 44 diz: Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Um dos principais métodos do diabo é o engano. No jardim do Éden, ele usou o engano. Ele tentou isso com Jesus, mas falhou. Ele tentará isso novamente e está usando o mesmo método hoje no mundo. Quando o anticristo surgir e assumir o centro do palco, ele não virá com olhos vermelhos e chifres saindo de sua cabeça. Ele virá como um homem de paz e enganará o mundo, fazendo com que as pessoas acreditem que ele é a solução para todos os problemas do mundo. Esta é a decepção com a qual ele virá. Ele não deixará suas verdadeiras intenções serem conhecidas inicialmente. O mundo confiará nele, o exaltará e o elevará. O tipo de abordagem com a qual ele virá fará as pessoas adorá-lo. Ele fará coisas que outros não podem fazer, trará soluções que outros não conseguem. Trará paz onde outros falharam. Segundo Tessalonicenses 2 versículos 3 e 4 diz: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele falará mal contra Deus, dirá muitas coisas ruins sobre Deus apenas para enganar as pessoas, para que elas possam adorá-lo. O anticristo desviará o foco das pessoas de Deus para si mesmo. Ele se parecerá maravilhoso, encantador e bem-sucedido. Ele estará energizado pelo próprio poder do inferno.
Você nunca viu tal carisma demoníaco. Ele enganará as pessoas, as nações, milhões o adorarão. Ele será um emblema de reconciliação, um símbolo de paz, um farol de esperança, um caminho para a utopia, uma luz orientadora cheia de falsas promessas. Ele parecerá a solução e se apresentará como um anjo de luz. Ele virá como uma ovelha, mas é um lobo. Ele virá como um cordeiro, mas é um dragão. Ele virá sem corrupção aparente, mas está cheio de corrupção em seu interior. O diabo tem poder real, no entanto, seu poder está longe do poder de Deus. Mas mesmo assim, ele é um ser poderoso que não deve ser subestimado. Afinal, ele é um dos anjos mais altos de Deus e tem o poder de enganar e emular milagres. A segunda maneira é oferecer coisas materiais. O diabo oferecerá muitas coisas materiais às pessoas. Quem não quer ter uma boa vida? Existe alguém na Terra que não gostaria de se tornar bilionário? O diabo sabe disso e usará coisas materiais que não durarão para enganar as pessoas a seguir o seu caminho. Sem a marca, as pessoas não poderão comprar ou vender. Esta é uma das razões pelas quais as pessoas aceitarão a marca. Vamos falar agora sobre a idolatria, a segunda abordagem. A idolatria virá depois que as pessoas forem enganadas. É quando veremos pessoas adorando outras pessoas. O anticristo será um ídolo, uma celebridade quando vier. Este homem será amado, será adorado pelo mundo inteiro. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você não acha que o mundo está pronto para ele? Costumamos nos sentar em frente à televisão e assistir a filmes, esportes. Vemos muitas coisas na televisão e amamos isso. Há músicos que amamos, há muitos atletas que amamos. Não estou dizendo que devemos odiá-los, não é errado amar o esporte ou os atletas. Mas chegamos a um ponto em que muitas pessoas adoram esses artistas ou atletas. Existem jogadores de basquete para os quais as pessoas se curvam quando eles fazem uma enterrada. Existem jogadores de futebol que os fãs sempre se curvam quando eles marcam um gol. Isso nos faz pensar como chegamos a esse estágio no mundo, onde as pessoas agora adoram outros seres humanos. Você vê shows lotados com dezenas de milhares de pessoas gritando o nome de alguém, exaltando essa pessoa, levantando essa pessoa, literalmente milhares de pessoas gritando o nome de alguém. Você diz que isso não é adoração? Sim, é. Você vê celebridades andando na rua e as pessoas estão literalmente desmaiando ao vê-las. Há 2000 anos, os ídolos eram imagens esculpidas e estátuas enormes diante das quais as pessoas se curvavam e adoravam. Mas o diabo se adapta aos tempos. Agora somos muito sofisticados para nos curvarmos diante de alguma estátua de madeira. Os ídolos modernos para nós são celebridades. Devemos estar sempre vigilantes como cristãos, não devemos pensar que o plano do homem do pecado virá somente após o arrebatamento ou em algum momento posterior na vida. João compartilhou a revelação da besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Em 2 Tessalonicenses 2, a Bíblia falava sobre um homem específico chamado o homem do pecado, também chamado de filho da perdição. A Bíblia diz que esse homem virá nos últimos dias, ele começará a operar nos últimos dias. Precisamos entender isso claramente para saber quando o homem do pecado aparecerá. O versículo 3 diz: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Este homem será revelado ao mundo, todos o verão em ação. O que esse homem do pecado fará? O versículo 4 continua: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no templo de Deus, apresentando-se como Deus. Agora vimos que ele tem os mesmos atributos da besta mencionada em Apocalipse 13. Esse homem falará blasfêmias, se posicionará como Deus,
para que as pessoas possam adorá-lo. Quando esse homem começará o seu trabalho? Quando as pessoas começarão a trabalhar para ele? Será após a vinda de Cristo ou agora? Segundo Tessalonicenses 2 versículo 7 nos dá o momento em que o homem do pecado começará o seu trabalho. A Bíblia diz: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Devemos ser honestos conosco mesmos. O espírito do anticristo já está entre nós, já está agindo e não estamos percebendo. Sabemos que o mundo não reconhecerá o anticristo, pois não crê na palavra de Deus. Mas nós tivemos nossas mentes transformadas pelo Evangelho de Cristo, assim como diz o livro de Romanos 12 versículo 2. Nós não nos conformamos com esse mundo, não negociamos com esse sistema corrupto que está sendo montado como palco para o anticristo. Mas nós seremos transformados a cada dia, e em breve estaremos na glória com nosso Senhor Jesus Cristo.